Vou apresentar agora o trabalho que está intitulado como A Argumentação em Aulas de Probabilidade no Ensino Fundamental, uma proposta utilizando Peer Instruction, ou instrução por pares, traduzindo em português. Esse trabalho ele vai ser apresentado por mim, Evelyn Amâncio, e ele foi elaborado juntamente com a minha orientadora, Cláudia de Oliveira Lozada, e com Jaciara de Abreu Santos. E estamos falando aqui de Maceió. Para a gente falar um pouquinho desse trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria o Peer Instruction, que é a instrução por pares, que faz parte da metodologia ativa, e vamos entender sua criação desde a década de 1990 e como o aluno ele pode se tornar o próprio auxiliador da construção do seu aprendizado. Além disso, Marzo, em seu trabalho de 2015, ele fala que muitas vezes os alunos eles ensinam os conteúdos uns para os outros, e essa interação direta que ocorre entre eles muitas vezes se torna mais eficaz do que a explicação do próprio professor. Não apenas pela linguagem que vai utilizar nas interações discursivas e pela zona de desenvolvimento proximal, né, que é a ZDP, mas também porque conhecem as dificuldades que eles enfrentaram para compreender os conteúdos e o modo como lidaram para superá-las. Então, aqui há uma reflexão de que os alunos eles vão aprender também entre suas próprias interações. Muitas vezes vai entender até melhor do que a própria explicação do professor em sala de aula. Daí, quando a gente estudar um pouquinho mais a fundo sobre a instrução por pares, a gente vai ver que há uma mudança na relação entre o professor e aluno, há atividades que são cooperativas dentro de suas etapas. Além disso, a discussão em sala de aula é promovida e a gente sabe da importância disso, principalmente no currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular. Além disso, o Peer Instruction ele vai contar com algumas etapas, e essas etapas vão ser essenciais para que dê um andamento, né, para aquilo que o professor ele necessita e para o que ele pretende alcançar, que no caso é o melhor aprendizado do seu estudante. No nosso caso, a gente vai dar o foco nas aulas de matemática, com ênfase, né, no ensino de probabilidade. Então, a gente vai analisar como se dá essa relação, né, do ensino da probabilidade junto com o Peer Instruction e as aulas de matemática. Thomas, em 1990, fala que os benefícios são muitos trazidos pelo Peer Instruction. Então, ele vai elencar vários benefícios que a gente, quando adota o Peer Instruction em sala de aula, pode obter. Além disso, através da instrução por pares, os professores eles têm a oportunidade de observar os pontos tanto positivos e negativos de um processo de ensino, e assim pode elaborar estímulos que vão funcionar como uma espécie de feedback para o seu trabalho para o futuro. Tullis e Goldstone, 2020, vão falar que a instrução por pares vai beneficiar consistentemente o aprendizado do aluno, auxiliando aí na compreensão conceitual dos conteúdos que são dados. Além disso, a interação entre os alunos vai fazer com que eles tenham um melhor aprendizado, né, fixando assim entre suas próprias argumentações e discussões, fazendo com que o senso crítico também seja trabalhado. Além disso, quando a gente está falando dessa discussão, a gente não pode falar de uma discussão sem ter também aí um viés argumentativo. É necessário que essa discussão ela não fique só dialogada, mas que ela promova uma argumentação, um senso crítico no aluno, de modo que ele possa relacionar o mundo em que vive com o conteúdo que está sendo dado. Quando a gente fala da argumentação, também não tem como a gente não olhar para o currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular, que destina, né, a argumentação como sendo a 7ª competência geral, ou seja, é essencial que o estudante, ao longo da sua educação básica, tenha a argumentação como sendo algo essencial, de modo que ele possa analisar o mundo, relacionar, argumentando com base em fatos e dados, como sugere a BNCC. Acerca do ensino de probabilidade, a gente percebe que o aleatório ele faz parte do nosso cotidiano. A criança, desde cedo, ela vai conseguir fazer esse paralelo e entender que nem tudo é determinístico. Na verdade, o principal problema de se ensinar probabilidade para a criança é de relacionar a ideia de algo que é aleatório, de algo que é incerto, com a matemática. E muitas vezes os estudantes eles têm isso muito engessado em suas mentes, que a matemática nunca vai dar algo, por exemplo, aproximado, algo que não é puramente exato. E quando coloca o aleatório diante, né, do ensino, para esses estudantes, eles podem ficar um pouco confusos, porque eles vêm de algo que diz que a matemática é puramente exata, que sempre vai ser algo ou aquilo. Mas quando a gente se depara com a probabilidade, a gente vai analisar as chances de algo acontecer. Então, é importante que o aluno também tenha essa percepção. Com isso, o aluno ele vai ganhar no seu aprendizado, e com certeza isso vai ser importante ao longo das próximas etapas, ao longo da educação básica.
Diante dessas considerações, a gente elencou os objetivos do nosso trabalho como sendo analisar como a proposta do Pre-Instruction pode contribuir para desenvolver a argumentação em aulas de probabilidade do quinto ano do ensino fundamental. Ou seja, a gente vai analisar, de fato, quais são essas etapas de Pre-Instruction, como ele pode contribuir para desenvolver essa argumentação, que a gente já ressaltou que é essencial diante do currículo, nas aulas de probabilidade do quinto ano do ensino fundamental. Afinal, o Pre-Instruction ele foi desenvolvido lá na década de 1990 pelo professor Eric Marzur, da Universidade de Harvard. Embora seus alunos eles tivessem resultados que fossem satisfatórios em suas avaliações, ele percebia que a disciplina dele parecia ser entediante para os seus estudantes. E a disciplina que ele lecionava era física. Então, isso começou a gerar algumas reflexões nele. Com isso, surgiu o Pre-Instruction, ou a instrução por pares, que é baseada em uma exposição dialogada e uma questão conceitual explicada na prática. E aí ele vai analisar, diante das respostas dos estudantes, algo que ele pode fazer para que essa aula ela se torne mais interessante, mais atrativa e que essa discussão e argumentação também seja promovida, que a gente vai ver que é uma dessas etapas aqui. Quando a gente fala dessas etapas de Pre-Instruction, é importante que a gente entenda assim, o professor ele vai fazer uma breve exposição do assunto, vai apresentar uma questão conceitual, como, por exemplo, o que é a probabilidade, qual é a possibilidade de se obter cara no lançamento de uma moeda, qual a probabilidade, por exemplo, de se contrair o Covid-19 com uma pessoa que esteja contagiada sem utilizar a máscara. Então, a questão conceitual ela vai ser lançada. A partir dessa questão conceitual, o professor vai fazer uma votação em sala de aula, múltipla escolha mesmo. Então, o professor ele vai elencar em letra A, letra B, letra C, e os estudantes vão votar. Caso os estudantes acertem em mais de 70% do total de alunos, então o professor ele vai explanar aqui do que ele falou, da sua questão conceitual, e passa para o próximo tópico e gera uma nova questão. Caso a turma tenha 30% a 70% de acerto, aí sim a gente vai utilizar a discussão por pares, que é o Pre-Instruction, dividindo aí esses alunos em pequenos grupos para discutirem sobre essa questão conceitual que foi lançada, para assim haver uma nova votação. Caso o número de acertos seja menor que 30%, o professor ele vai ter que revisar esses conceitos. Então, percebe, há uma questão conceitual que é lançada, há uma votação, e há 3 caminhos. Mais de 70% de acerto, o professor ele vai prosseguir e para a próxima questão. Se o acerto for entre 30% e 70%, há a discussão por pares, para assim ter uma nova votação, e caso o número de acertos seja menor que 30%, o professor vai aí revisar esses conteúdos. Ferreira e Moreira, em 2017, vamos dizer que esse método pretende que cada aluno compreenda os conteúdos fornecidos previamente e explique ao seu par o que entendeu sobre o referente conteúdo. E aí, como a gente viu aqui que há uma votação, e essa questão conceitual geralmente ela é colocada como sendo de múltipla escolha, é importante que o professor ele tenha essa ideia e esse controle de votação, dependendo do número de alunos que há em sua turma. E aí existe uma ferramenta chamada Clickers, que vão ajudar professores a reformular a sua prática docente e ter mais atenção ao planejamento da Pre-Instruction. O que é esse Clickers? De modo geral, em sua origem, ele era uma ferramenta que utilizava-se como sendo um controle que o estudante ele poderia votar nas opções desejadas. Hoje em dia, fica muito mais fácil com a criação de aplicativos e softwares que os alunos eles também podem utilizar em sala de aula para controlar essa votação. Caso o professor ele não tenha acesso à internet, a softwares ou aplicativos, ele também pode fazer placas, cards, algum modo que ele identifique essa votação feita pelos seus alunos. Acerca da probabilidade, a gente percebe que a Base Nacional Comum Curricular, ela vai colocar como sendo essencial, não só lá no ensino médio, não só lá nos anos finais do ensino fundamental, mas desde os anos iniciais. Então, para a gente chegar no 5º ano, a gente percebe que no 1º, no 2º, no 3º e no 4º ano já vão sendo discutidos essa questão do aleatório. É interessante que a gente saiba que a finalidade do ensino de probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental é a de promover na criança a compreensão de que nem todos os fenômenos eles são determinísticos, ou seja, a maioria em geral, dos eventos que ocorrem no nosso cotidiano não são determinados, mas fazem parte de algo que pertence à aleatoriedade. E é importante que os estudantes saibam disso. Então, a gente vê aqui que no 1º, no 2º e 3º ano, há objetos de conhecimento e as habilidades que precisam ser desenvolvidas, como a noção de acaso, a análise da ideia de aleatório em situações que estejam no nosso cotidiano,
o espaço amostral, ou seja, as chances de tudo, de algo acontecer, todas as possibilidades de algo acontecer. E quando chega lá no quarto ano, a análise de chances de eventos aleatórios. E por fim, no quinto ano, os estudantes eles têm que ter essa ideia mais aprofundada um pouco acerca do espaço amostral, analisar, né, as chances de eventos que são aleatórios e calcular a probabilidade de eventos que são equiprováveis, ou seja, que têm as mesmas chances de ocorrer. Percebe que no quinto ano, a ideia não é só uma ideia do estudante saber o que é aleatório e do que não é aleatório. O estudante ele já deve saber o cálculo da probabilidade de eventos equiprováveis. Então, será que essa é uma realidade distante ainda hoje em dia, quando a gente vai falar de anos iniciais para o ensino de probabilidade? Muitas pessoas só lembram desse conteúdo lá no ensino médio, mas a gente vê que ele é essencial desde o currículo aqui do ensino fundamental e desde os anos iniciais. Percebe-se que a probabilidade ela tem importância no cotidiano, faz com que o aluno ele possa relacionar aquilo que ele vive com algo matemático, gerando o melhor aprendizado para ele, de modo que ele consiga, né, argumentar com base em fatos e dados. Além disso, ele percebe essa relação comum que a gente vem falando, de todos os fatos que vão ocorrendo, que pertencem à parte aleatória. Além disso, quando a gente fala da argumentação, a gente viu nas etapas do pre-instruction que há a discussão entre os pares. Nessa discussão entre os pares, com certeza haverá argumentações plausíveis, caso seja conduzido de modo correto. Além disso, a gente viu que a argumentação é tida como uma sétima competência geral lá da BNCC e tem relevância porque é essencial na educação básica, então o professor ele deve promover. Além disso, a gente deve buscar caminhos que pensem, né, e melhorem a facilidade de se implementar a argumentação em sala de aula. E para isso a gente escolheu aí a pre-instruction, já que é algo natural para os estudantes, já que eles vão ter que revisar por pares, e diante desses pares fica mais natural que eles desenvolvam aí a argumentação. Mas o que seria, né, a argumentação de fato? Leitão, em 2007, fala que a argumentação é uma atividade discursiva que se caracteriza pela defesa de pontos de vista e consideração de perspectivas que são contrárias. A partir disso, a gente definiu nossa metodologia como sendo do tipo qualitativa. A gente vai aqui analisar 2 jogos digitais e como eles poderiam, né, ser instruídos no pre-instruction. A gente está focando na probabilidade do 5º ano de ensino fundamental e a argumentação como sendo algo essencial para que esse aprendizado ele seja mais significativo. Então, os jogos que a gente analisou aqui foi o The Vale Vendor e outro que será explicado posteriormente. O objetivo do The Vale Vendor, que em português significa ouvir o vendedor, ele tem o objetivo de fazer com que os estudantes analisem se percebem que é uma máquina, né, que tem bebidas, e os estudantes vão analisar essas bebidas e dizer se é muito provável, pouco provável, impossível de se recolher uma bebida. Percebe que essa máquina de bebidas, ela vai retirar a bebida de modo aleatório, e o estudante, ele mesmo acertando a questão, ele pode não retirar a latinha desejada. Isso é muito importante porque vai desenvolver algumas competências e habilidades que a gente listou naquele quadro anterior. Esse jogo ele também pode ser traduzido para português com a extensão do Chrome tranquilamente. Essa parte do jogo aqui já é uma parte um pouco mais avançada, em que o objetivo do estudante já não é mais dizer se é improvável, provável ou impossível ao se retirar uma lata, mas ele já fornece aqui a pergunta, olha a questão aqui do lado esquerdo. Seleciona as bebidas que são improváveis de você pegar, por exemplo, que é essa bebida deliciosa, espumosa aí, e ele oferece algumas latinhas aqui embaixo para que o estudante ele coloque nessa maquininha. Daí o estudante ele tem que construir a máquina de modo que seja improvável que ele retire essa bebida solicitada. Além disso, o outro jogo que a gente analisou foi o The Slush Sludger, que traduzindo fica lama lamacenta, basicamente. Nesse, a ideia é basicamente a mesma, só que agora a gente vai trabalhar com essa ideia de que se é provável, se não é provável, ou se talvez possa acontecer. Nessa pergunta, a gente vê que ele está perguntando, você vai pegar uma meleca roxa, que seria, no caso, esse tubium roxo que está nesses potezinhos. E aí o estudante ele vai analisar se é possível, se não é, ou se talvez isso é possível de acontecer. Então a gente percebe que esses jogos eles vão trabalhar diretamente com aquilo que a base está falando e promover aí esse conteúdo
de probabilidade de modo mais atrativo. Além disso, como no Pre-Instruction a gente vai trabalhar diretamente com essas questões conceituais, a gente percebe que os estudantes, né, eles podem aí fazer a votação das suas respostas e o professor, tendo um bom controle, vai poder analisar essa votação de melhor modo. Como considerações finais, a gente acredita que os jogos eles são potencialmente significativos, principalmente por trazer de modo planejado, claro, o melhor aprendizado para os estudantes. Além disso, o uso do pre-instruction, né, ele pode promover, sim, a argumentação e possíveis conjecturas e justificativas. E é importante frisar, né, que a gente deve utilizar metodologias ativas em nosso contexto. A gente sabe que a educação mudou e vem mudando, e a gente utilizou, né, o uso de jogos para desenvolver essa área argumentativa que é tão essencial, segundo a Base Nacional Comum Curricular. Aqui são algumas referências que a gente utilizou e muito obrigada pela atenção.